Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui na sala de estudo Chico Xavier para estudarmos juntos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente vai ter o prazer e a felicidade de ter com a gente James May para falar do tema Deixai as minhas criancinhas. Vamos fechar os olhos nesse momento, pedir ao nosso amigo Jesus, ele venha até nós nesse momento de reflexão e de estudo, nos trazer consolo, conhecimento, estudo, sabedoria, para que a gente possa, conhecedor dessas verdades, dessas leis, colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, para que ela se torne uma vida saudável, próspera, feliz. Esse é o grande investimento que o Evangelho propõe a nossas vidas. Muito obrigado, Mestre Jesus, por esse momento. Que tua paz e teu amor nos envolva sempre. Assim seja. Gente, eu vou passar agora a palavra para James, para que ele nos agracie essa noite com esse tema, nos dê possibilidade de reflexão e amadurecimento. James, meu amigo, fica à vontade. A palavra é para o senhor. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, do grupo de estudos Chico Xavier, aos nossos digníssimos amigos e companheiros, que eu estou tendo o prazer de conhecer lá, o Wilson de Brasília, a surpresa que o nosso companheiro, amigo de décadas, Piedade, colocou na sua tela de apresentação, uma foto de um garoto de 12 anos, e como o tema hoje é deixar vir a mim os pequeninos, então Piedade resgatou uma foto de um garoto, de um adolescente de 12 anos, usando um kimono, não é? E esse adolescente, na época, praticava judô e recebia a faixa do professor Losfeishi Ozawa, era um professor japonês que dava aula de judô aqui em Salvador nos anos 70. Então, fico muito lisonjeado por essa imagem que muito me tocou, e eu confesso a vocês que eu não sei como é que eu vou introduzir o tema do estudo hoje, porque Piedade me deixou emocionado, mas quando o amor veio à Terra, meu amigo Piedade, no dizer de Djalma Mota Argolo, quando o amor veio à Terra, era a mais pura expressão de Deus através do Espírito mais perfeito que aqui viveu entre todos nós. As nobres verdades do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, dentre as 8 legítimas verdades apresentadas pelo Rabi da Galileia, que eu diria que as bem-aventuranças é uma síntese de toda a sua apresentação da sua Boa Nova. No dizer de Mahatma Gandhi, que o mundo poderia queimar todos os livros, mas se ficasse as 8 verdades do Sermão das Bem-aventuranças, seria e continua sendo o maior código de ética da história da humanidade. As bem-aventuranças é uma proposta, é uma síntese do pensamento do Cristo na Terra. E quando Jesus vai falar do capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus,
Eu diria que dentre as parábolas das bem-aventuranças, essa parábola é o que mais define a proposta de evolução do ser espiritual que todos nós somos, em trânsito no corpo físico, em trânsito pela Mãe Gaia, pelo planeta Terra. E no capítulo de Mateus, versículo 8, quando ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam o que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. O reino das bem-aventuranças são daqueles que vai assemelhar os nossos sentimentos, para que amanhã, no futuro próximo, tenhamos as nossas aspirações de espíritos puros, que é para lá que todos nós estamos caminhando. E aí ele continua dizendo: em verdade vos digo que todos aqueles que não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Então significa que para que você entre no reino de Deus, que é o reino das bem-aventuranças, que é o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria espiritual, é necessário você rever a forma como você pensa. Como eu sempre comento, em um pensamento de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai dizer: o pensamento cria a vida que procuramos. O reino de Deus está dentro de vós, está dentro de nós. O reino de Deus é construído pelas suas ações, pelas suas atitudes. E aí Kardec vai dar uma interpretação nessa passagem da parábola. A pureza de coração é inseparável da simplicidade. As nossas purezas de coração devem, não é, ser inseparável da nossa simplicidade e da nossa humildade. E Jesus demonstrou isso na prática, quando no lava-pés, e que Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Simão Pedro argumentou com Rabi: mas Rabi, tu és mestre, e como mestre não deve lavar os pés. E qual foi a resposta que Jesus deu a Simão Pedro e aos demais discípulos? Se você deseja ser o maior no reino de Deus, você tem que ser o mais humilde de todos. Essa prática da humildade, ou melhor, a vivência da humildade no nosso mundo interno, deve ser uma praxe, deve ser o passaporte para que a gente possa, amanhã, nos intitularmos como espíritos das bem-aventuranças. Exclui todo o pensamento, vai dizer ele, do egoísmo e do orgulho. O egoísmo e o orgulho é a chaga da humanidade. Pensávamos que, em março de 2020, quando o planeta Terra entrou em lockdown e que um vírus invisível, um monstro invisível, ceifou, até o presente momento, 6 milhões de vidas e 500 milhões de pessoas infectadas. Em 2020, o mundo ficou paralisado com a pandemia do coronavírus, ou Covid-19, e achávamos todos que o vírus iria, de certa forma, e que está sendo, é claro, é evidente, impulsionar o progresso da humanidade. Só que a humanidade, com o seu egoísmo e com o seu orgulho, ainda não aprendeu a lição. Após uma pandemia, vê uma guerra que tem ceifado milhares de vidas. E aí a gente para pensar, quando Jesus nos convida a esta autorreflexão
que o nosso pensamento de egoísmo e de orgulho é que atrasa o progresso da humanidade. E aí no texto ele vai dizendo, eis porque Jesus toma a infância. Ele fala do egoísmo e do orgulho, e aí ele vai fazer uma comparação com a infância como símbolo dessa pureza contrária ao egoísmo e ao orgulho, que é algo que é necessário ser realizado, uma cirurgia moral. E falando de cirurgia moral, vamos lembrar de João Nunes Maia. João Nunes Maia escreveu um livro, um livrinho de bolso, Cirurgia Moral, o nome desse livro. Anotem. Um livrinho pequeno, um livrinho de bolso, Cirurgia Moral. E ele fala exatamente essa cirurgia moral que devemos realizar no nosso mundo íntimo, tirando o câncer, não é? Do egoísmo e do orgulho, esse câncer que destrói, que atrasa o progresso da humanidade, que atrasa o progresso espiritual de cada um de nós. E aí, quando ele diz que é um símbolo dessa pureza, como já tomara por símbolo da humanidade, já na segunda estrofe, ele vai dizer, né, que esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz, ao renascer, na vida corpórea, as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. É evidente que todos nós tivemos experiências de vidas pretéritas e que aquela criança, ainda em eternidade, aquela criança, peço licença a todos vocês, que muito me comoveu essa imagem que eu ainda continuo vendo aqui na tela de Piedade, mas essa criança que está atrás aí do Piedade, quem está me acompanhando no canal não está vendo, mas quem está aqui na sala do Google Meet está vendo, mas essa criança com 12 anos de idade achou uma gramática em francês na rua, jogaram na lata de lixo uma gramática em francês, e essa criança, aos 12 anos de idade, aprendeu francês lendo uma gramática, e com 13 anos de idade já dominava bem o francês. E os pais dessa criança perguntou, meu filho, aonde foi que você aprendeu esse francês se a gente mal sabe falar o português? Perguntava a mãe dessa criança. E o pai desta criança dizia, meu bem, que era a forma como eles dois se relacionavam. Um chamava meu bem, enfim. E aí o pai dessa criança, que era espírita e que foi o fundador do Santo Espírito Humberto de Campos, em 1970, iria responder para sua esposa, meu bem, ele deve ter tido alguma experiência de vidas passadas na França. É provável que ele reencarnou trazendo essas ideias inatas de vidas passadas. Essa criança com 20 anos de idade, agora um adolescente, um jovem com 20 anos de idade, começou a ter um déjà vu lá no período da Revolução Francesa. Enfim, então o que eu quero dizer é que todos nós que estamos aqui, e especialmente nessa fase da criança, que Kardec vai dar um desdobramento fantástico, quando ele diz que somente o espírito que chegou à perfeição poderá dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Chegar à perfeição significa passar por todos os estágios de evolução na Terra, conforme está na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, que os espíritos, ao responder a Kardec, que nós evoluímos do mineral ao arcanjo, que o princípio inteligente do universo é que vai no seu processo de transmutação, de evolução. Hoje nós estamos o Homo sapiens, mas ontem, há 2 milhões de anos atrás, nós éramos Lucy. A períodos mais distantes,
passamos pela experiência do homem de Neandertal, pela experiência do Homo Cro-Magnon, do Homo habilis. Hoje nós estamos Homo sapiens, mas nós não somos Homo sapiens. Estamos no estágio de evolução dessa raça, para que amanhã nos tornemos espíritos puros. E para se tornar espírito puro, como ele vai dizer aqui, significa você, na sua incessante viagem, nas suas sucessivas experiências reencarnatórias, quer seja na Terra, quer seja em outros mundos habitados. Nós não evoluímos apenas no planeta Terra, evoluímos em outras regiões siderais, como Jesus vai dizer que há muitas moradas. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Ou seja, aliás, ele vai dizer que a criança, todos nós, e que ainda, Wilson, temos uma criança na profundeza do nosso inconsciente profundo. Eu tenho ao lado criança. Algumas pessoas me dizem, a Piedade me conhece já há mais de 20 anos, sabe muito bem quem é James Ney. As pessoas próximas de mim sabem que eu não sou essa pessoa séria, não é? Eu tenho um lado bem-humorado, mas quando a gente está em uma atividade, você tem que ter uma certa seriedade. Aliás, vai dizer o texto, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelham. Ou seja, o reino do mundo espiritual, que é eu diria, existe dois mundos, um transitório e um eterno. O mundo transitório é as galáxias, a teoria do Big Bang. O universo surgiu há 15 bilhões de anos. A Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. A galáxia de Andrômeda tem 10 trilhões de estrelas. A galáxia NGC 4889 tem 1 trilhão de estrelas. Eu estou falando algumas galáxias locais, porque existe bilhões, ou melhor, vamos ser mais exatos, existe, segundo os teóricos da astrofísica, existe aproximadamente 21 trilhões de galáxias locais. Então, esta é uma grande morada com a diversidade de infinitas civilizações superiores. Mas existem outras moradas, que é o mundo espiritual. O mundo espiritual já existia antes de surgir todo este universo das suas infinitas possibilidades, que o telescópio James Webb, que foi lançado agora em dezembro passado, e o telescópio Hubble, que tem vasculhado os confins do universo e tem se vislumbrado. Portanto, o Cristo que nós conhecemos e que ficou alguns minutos, ou melhor dizendo, o Cristo ficou alguns segundos encarcerado em um corpo físico, segundos esses que durou aproximadamente 33 anos. Então, o Cristo que nós conhecemos, ele tem mais de 30 bilhões de anos de evolução. Antes de surgir o universo, a teoria do Big Bang de 15 bilhões de anos, o Cristo já existia. E o seu estágio de evolução se deu em mundos, em outros mundos que já não existe mais, porque na medida que nós vamos evoluindo moralmente e espiritualmente, vamos intelectualizando a matéria. Vai dizer o Espírito da Verdade, que intelectualizar a matéria significa que você está mudando seus padrões morais e espirituais. Portanto, quando o planeta Terra, a Mãe Gaia, deixar de existir daqui a 5 bilhões de anos, o meu amigo Piedade já se tornou um espírito puro. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Se daqui a 5 bilhões de anos Piedade não evoluir, sinceramente, o meu amigo Piedade é um casca grossa, porque ele ainda tem 5 bilhões de anos na cronologia terrestre
para se tornar um espírito puro, porque até lá o planeta Terra vai deixar de existir, o sistema solar vai deixar de existir, tudo tem um nascimento, vida e morte, não é? Portanto, oi. Desculpe interrompê-lo, mas 5 bilhões de anos talvez não seja suficiente para passar da condição de espírito puro a espírito puro. Mas você tem esse tempo todo na cronologia terrestre, na cronologia terrestre, isso são hipóteses, porque a teoria é essa, que o planeta vai deixar, por um processo natural de nascimento, vida e morte. O que ele quer dizer aqui, que na medida que você vai se transformando, você vai tendo novas ascensões. Como, por exemplo, no item 4, ele diz assim: mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Não é? Tudo é sabido nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Eu vou dar uma pausa. Se eu não me engano, a questão 143 ou 147 do Livro dos Espíritos, os espíritos vão responder a Kardec que a infância em outros mundos, como por exemplo, uma criança de 9 anos de idade aqui na Terra, em outros mundos mais avançados, como Júpiter, não é? Que Kardec vai Palissy, o espírito Palissy, na revista Espírita de agosto de 1852, o espírito de Palissy vai retratar a casa de Mozart e vai falar sobre a sociedade que vive em Júpiter, em outras vibrações dimensionais, que não é essa vibração que os telescópios não conseguem captar. E a família, a sociedade em Júpiter, as crianças em Júpiter, têm a idade de um homem de 50, 60 anos de maturidade. Então, ele diz isso, que em cada mundo, a criança é uma fase necessária para a evolução em qualquer mundo, e que em cada mundo o espírito mais adiantado, na sua terna infância, ele vai evoluindo. E nós estamos vendo aqui na Terra uma nova geração de crianças, espíritos nascendo com a lucidez extraordinária. Então, quando ele diz aqui também que a maternidade é uma proposta pedagógica de educação, Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela vai dizer que os pais são a grande estrela, não é? Os pais é o Sol. E os filhos são os pequenos planetas que gravitam ao derredor dos pais. E que os pais têm a obrigação e a função de educá-los. A educação moral dos filhos não se deve ser aprendida em sala de aula, não é o professor, é você, são os pais que têm que ministrar os primeiros momentos da educação moral e espiritual de seus filhos. E aí ele diz assim: para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação, em vez de dar graça à ingenuidade, dele encontrasse sobre os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, vai dizendo Kardec, que a atividade do princípio inteligente, olha o que ele diz aqui, nós vamos abrir aí para a segunda parte, para a intercessão de vocês. Mas quando ele diz assim, é necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente, que princípio inteligente é esse? O espírito. Nós somos o princípio inteligente. Seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. Crianças precoces essas, que o Kardec está falando aqui, é o que nós chamamos de crianças prodígios, de crianças
índigo, de crianças cristais, desses espíritos, segundo Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, que os espíritos de Alcione, os alienígenas, ele é bem explícito, os alienígenas está lá no livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que os alienígenas de Alcione estão reencarnando em massa na Terra aproximadamente 50 anos para cá. Então, eu e meu amigo Piedade, nós não somos de Alcione, somos daqui da Terra, né? Espíritos calceta. O Wilson, que eu estou tendo o prazer de conhecer lá de Brasília, certamente o Wilson não tem cara de espírito de lá da região da estrela de Alcione, mas são espíritos que estão trazendo uma nova proposta, uma nova ordem. E é por isso que, aproximando-se à encarnação, vai dizer o texto, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. É o véu do esquecimento. É natural que cada um de nós, no nosso processo reencarnatório, esquecemos do que fomos no passado. Já imaginou? Se eu soubesse que Pina, ele foi um desafeto nosso de vidas pretéritas, já imaginou que isso é vamos criar uma hipótese, uma ficção. Imagine que Pina, ele tirou a vida da minha mãe. E eu vou ficar sabendo que Pina, em uma existência passada, ele foi homicida. Ele tirou a vida da minha genitora. Como é que eu iria hoje estar aqui numa sala, não é? E Pina com essa cara de anjo, de santo, espírita hoje, não é, Pina? E que foi Pina que me conheceu, que me identificou. Eu não identifiquei Pina porque Pina perdeu o cabelo, como eu perdi o cabelo, mas Pina disse, James, nós éramos da mesma juventude espírita nos anos 80, eu não reconheci Pina, né? Então, depois de décadas, a gente volta aqui se reencontrar. Então, claro que tem que ter o véu de esquecimento. E aí ele diz assim, durante certo período, ele permanece numa espécie de sono em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e, por isso, faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo que lhe pudesse servir de estorvo, não é? Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentando e secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida. É claro que nós temos vaga lembrança. Uma pergunta que já me formularam. James, é possível saber quem eu fui em uma vida do passado? Eu tenho uma resposta na ponta da língua, meus amigos. Sim. Dona Antônia de Jesus. Se Dona Antônia me perguntasse, James, você pode me dizer quem fui eu em uma vida do passado? Eu respondo na hora, sim. Faça uma leitura da sua própria consciência, Dona Antônia. Veja a sua personalidade, a sua índole, o seu caráter, a sua predisposição, que a senhora vai saber quem foi a senhora do passado, porque nós hoje somos sequência do que fomos no passado. Haja visto que nós só temos uma única vida e temos inúmeras reencarnações, mas o espírito, ele carrega dentro de si uma verdadeira legião de subpersonalidades que existe dentro de nós. As inúmeras personalidades nesses últimos 10 mil anos de reencarnação sucessiva aqui na Terra ou em outro planeta, então nós temos infinitas subpersonalidades. Então, encerrando, o texto diz assim, a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se, assim dizer, que nos primeiros anos, o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam
o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Ainda na infância, o caráter da criança ainda está adormecida e que os pais podem trabalhar a educação do caráter da criança. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, o que facilita a tarefa dos pais. Então, encerrando, o espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança apenas como símbolo de pureza e da simplicidade. Então, eu encerro com uma frase da grande pedagoga Cineira Pinto. E Cineira Pinto dizia o seguinte: a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança ou o sofrimento do homem não terá fim? Porque a criança de hoje é o político de amanhã. A criança de hoje é o médico de amanhã. A criança de hoje é o homem do futuro. James, e como será a civilização do futuro? A civilização do futuro será que tipo de educação você está trabalhando na reforma moral, ética das crianças dessa nova geração. Deixai que venha a mim os pequeninos, porque o reino de Deus é de todos nós. Muito bem, James. Obrigado por essas reflexões. Você sempre, essa pessoa assim interativa, né? Aguça, e faz a gente pensar. Gente, está aberta a palavra aí para quem quiser fazer alguma pergunta, acrescentar alguma informação a mais. Fique à vontade. James Ney, Wilson, novamente. A gente observa na casa espírita, principalmente na evangelização dos adultos, ou seja, na escola, uma quantidade muito grande de adultos. E na evangelização das crianças e dos jovens, a gente sempre vê uma quantidade bem menor das crianças. Pitágoras nos fala que educando as crianças e não será necessário castigar os homens. É onde nós, pais, estamos errando em não levar os nossos filhos à evangelização para que despertem em seus corações os valores cristãos. Certamente, Wilson, é de responsabilidade dos pais, não é? Eu aprendi, eu posso dizer, a educação que eu tive foi uma educação espírita que meus pais, eu com 5 anos de idade, meu pai já me levava para a evangelização. Mas hoje, Wilson, comparando o movimento juvenil nos anos 80 que eu participei, não é? Desde os 17 anos eu já era ligada ao movimento juvenil aqui na capital baiana, em Salvador, ainda muito jovem. O que a gente percebe hoje que esta nova geração de pais, eles estão tendo outros tipos de preocupação. Há pais, não só pais espíritas, mas pais católicos, evangélicos, que muitos, às vezes, procura orientar os seus filhos para seguir uma religião, ir para uma evangelização, porque eu vejo assim, se eu tenho consciência de que a evangelização é a parte que vai tratar da questão da educação ética moral, como eu falei, eu vou tornar a repetir. Cineira Pinto dizia: a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, o sofrimento do homem não terá fim. Ela vai dizer mais ou menos o que Pitágoras disse. Não é? Então, é de responsabilidade dos pais. Se a criança ela ainda está sob a responsabilidade dos pais, eu vejo
que é necessário que os pais levem essa criança. Agora, quando chega na fase de adolescente, aí já fica mais complicado de você determinar o adolescente que ele deve seguir a religião que os pais seguem, né? Então, isso vai muito do que Kardec dizia. Kardec usava muito a questão do bom senso, não é? O diálogo e o bom senso, o bom entendimento, não é? Mas, no meu caso, um exemplo, eu tenho dois filhos, não é? Um tem 30 e a outra tem 39 anos, não é? Houve um período que eles ficaram na evangelização, mas depois cada um tomou rumo, porque os filhos, eles têm o livre-arbítrio, você da educação, eles não estão mais, mas têm a base educacional espírita por conta da influência que nós exercemos sobre ele na época, né? James, semana passada, eu estive de frente com um garotinho, certamente de Alcione, viu? Porque o sorriso dele é um sorriso de outro mundo que a gente talvez não consiga ainda localizar. E não só o sorriso, o semblante assim, muito amoroso. E essa criança, com 4 anos de idade, já fala 3 idiomas: português, inglês e alemão. A avó dela falou: cumprimente o moço em português. Ela me chamou a atenção. Lindo, 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 assim. Lindo que eu digo, não é beleza física apenas. O semblante que as pessoas transmitem gera uma beleza inconfundível, né? Como é que sempre, muitos autores falam de Jesus, né? Que quando ele chegava, irradiava aquela beleza, né? E essa criança, certamente, eu não posso afirmar, afirmando, porque não tive tempo de aprofundar uma conversa com ele, mas é possível que seja um desses, de Alcione, né? E falando de seus filhos, eu não sei como Mabiã se posiciona hoje, né? Mas Mabiã é mística por natureza. É uma menina assim que ela exala misticismo, né? E simpatia também por função disso, mas ela é mística, né, James? Ela é uma... mística por natureza. Isso é verdade. Quando você olha para ela, você talvez encontre as divindades todas na atitude e no semblante dela. Ela é uma alma nobre. Mabiã é a minha filha, ela é uma alma nobre. Mas podemos dizer, segundo o benfeitor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, no livro psicografado por Divaldo, em 2012, Transição Planetária, ele vai afirmar que não só essas almas nobres da estrela de Alcione, que estava reencarnando em massa, mas como também grandes vultos da história da humanidade, os grandes filósofos da antiguidade, estaria reencarnando no quartel do século XXI para mudar a história da humanidade. O roteiro, o que nós estamos vendo aí com a pandemia e a guerra, as guerras civis que ocorrem, os primeiros segundos, os primeiros instantes desse mundo em transição para um mundo de regeneração. Nós estamos apenas nos primeiros segundos do mundo de regeneração. E essa regeneração não ocorrerá daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 3 anos, ainda vai demorar infinitas futuras gerações reencarnando. Então, esses padrões de espíritos que estão chegando, como Filomeno afirma, essas próprias almas nobres, eles estão mudando o padrão emocional. Eu sempre comento que essas novas gerações de crianças, elas são detonadoras de valores. O que vem a ser isso? São crianças que questionam os pais, que apresentam outros valores. É claro que dentre essas gerações, há crianças que se perdem, não é? Por conta da falta de orientação. Como, por exemplo, um tempo atrás eu passava em uma avenida em Salvador e tocava uma música paredão, e essa música paredão fazia apologia à sexolatria, fazia apologia à pedofilia, e a mãe dançava
na varanda da sua casa, esse tipo de letra, e uma criança de 4 anos de idade repetia os padrões emocionais psíquicos da mãe que estava dançando, bailando a letra de uma música que faz apologia à sexolatria. Então, aquela criança de 5 anos, ela vai crescendo dentro daquele lar, vibrando nesses padrões. Uma certa feita, em uma avenida aqui em Salvador, eu caminhava, um pai aproximadamente 35 anos, com um filho de 6 anos, caminhando os dois numa avenida larga, e na frente deles dois ia uma moça. E o pai, de provavelmente 35 anos, conversando com o filho de 6 anos, e dizia, meu filho... Não estou escutando ninguém. O problema aí deve ser seu. Então, eu perdi a linha de raciocínio. Então, o pai dizia para o filho, olha, quando você tiver do meu tamanho, meu filho, você vai pegar todas as mulheres. Olhava a moça que caminhava na frente e dizia isso. Ou seja, que tipo de educação nós estamos dando? Não é? Como o texto aqui fala, não é? Que Kardec mostra, os espíritos inspiraram a Kardec para desenvolver essa página maravilhosa, que é a eternidade nessa fase que a criança está mais apta a sofrer a interferência dos pais no que se diz respeito à questão da educação. Então, o mundo amanhã será o que nós estamos fazendo hoje, não é? Então, a gente tem que dizer, como eu sempre venho comentando, o que nós precisamos realizar é uma catarse, é uma verdadeira cirurgia no nosso mundo íntimo, na nossa transformação, para que o mundo se transforme, não é? Alguém está com problema aí? Alguém pode falar que estou vendo todo mundo... Aqui está normal. Ok. Aqui está normal, meu. Ok. Bem. Aqui também está normal. Aqui também está normal. Então, no entendimento aqui, as criancinhas e os pequeninos seriam, então, aqueles espíritos que ainda se encontram em estágios ainda imaturos, infantis. Seria mais ou menos isso? Não. Ele deixou claro aqui no texto, meu irmão, meus amigos, é uma fase que todos nós passamos, não é? Eu citei o garoto James Ney, como cada um de nós tivemos uma fase de infância, não é? E é que aquela fase de um exemplo. Eu tenho uma vizinha aqui que eu me apaixonei pela menina Opina. O nome dela é Bárbara. Bárbara é o nome dela. Quando ela chegou aqui, que ela veio morar aqui num apartamento vizinho, ela era um bebê recém-nascido. Hoje ela está com 4 anos e usa a fardinha da escola, aí ela me chama de tio James. E aí a mãe disse, James, ela já aprendeu a falar umas palavras em inglês. E eu digo, diga aí, Bárbara. Ela good morning. Eu disse, você aprendeu isso? Aprendi, tio James. Good morning, bom dia. Não é? Então, essa criança ela vai crescendo, não é? Eu diria, o que ele diz aqui, que é necessário as nossas experiências na infância, mas quando Jesus afirmou, eu vou fazer uma associação com o que Jesus disse e o que Dr. Ildefonso do Espírito Santo disse. Dr. Ildefonso, para quem não conhece, ele foi presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. Foi uma alma generosa. E Jesus disse o seguinte, Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Essa foi a última frase que Jesus disse quando estava sendo crucificado. Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus estava querendo nos dizer que nós somos crianças
ainda na nossa infantilidade, no nível de evolução em que a raça humana se encontra num planeta de provas e de expiações que está aspirando para que amanhã se torne um mundo de regeneração. E doutor Ildefonso, ele me dizia, James, nós somos crianças no jardim de infância. Eu disse Albert Einstein, também, James. Só que é uma criança mais madura. E Mahatma Gandhi, uma criança mais madura. E Chico, uma criança mais madura. Então, nós somos crianças no jardim de infância. É o que eu digo lá no estudo da obra Gênesis, que você me acompanha, Pina. Nós somos uma única família universal no seu processo de evolução. Para chegar ao que nós chegamos hoje, já passamos por períodos primários, que era puro instinto nosso. O nosso cérebro reptiliano tem aproximadamente 300 milhões de anos de evolução. O nosso neocórtex, que é o segundo andar do nosso cérebro, tem aproximadamente 50 milhões de anos de evolução. O nosso terceiro andar da nossa consciência, que é o superconsciente, que André Luiz vai dizer, é a parte mais nova e que nós, nesse terceiro andar, estamos aspirando a ter outras percepções. Lembremos-nos de que nós andávamos na horizontalidade e agora estamos na verticalidade. Então, significa, com esse texto pode dar várias interpretações, não é? De que ontem éramos crianças, hoje já somos um adolescente maduro dentro de uma escola, dentro de um lar chamado planeta Terra. Eu fico dizendo o que é que os seres extraplanetários, as civilizações que habitam outras regiões, eles devem estar apontando seus telescópios gravitacionais e olhando para a Terra e dizendo assim, vocês acham que eu vou manter um contato imediato de terceiro grau com vocês na Terra se vocês ainda são egoístas, matam, comem animal, um destrói o outro, mata criança, jogam bomba, míssil em hospitais onde tem crianças? Como é que eu vou travar um diálogo com a raça que ainda é egoísta, como o texto aqui disse? O texto disse isso aqui, não é? Sobre a natureza do nosso egoísmo e da nossa ignorância, não é? Então, o que nos atravanca o nosso progresso é o nosso egoísmo. A gente vê isso aí na guerra, o que está acontecendo. Vimos o que aconteceu com o Brasil, no Brasil colônia, 9 milhões de escravos oriundos da África para o território brasileiro. Só Salvador recebeu 2 milhões de escravos. E, cara, eu vou encerrar o que você me perguntou, Pena, com o que Castro Alves diz. Entre a África, entre a costa do Benin até Salvador, eu vou falar da costa do Benin até Salvador, no período que o índice do tráfico de escravo era muito grande. Entre a costa do Benin a Salvador, os navios negreiros eram abarrotados de escravos. E muitos escravos eram jogados vivos no Atlântico. E criou uma corrente de tubarões. Os tubarões acompanhavam os navios negreiros porque sabia que muitos desses escravos eles eram jogar em alto mar para se livrar da carga quando a frota inglesa, que estava tentando combater o tráfico de escravos, como se combate hoje o tráfico de drogas, né? Então, os tubarões vinham até a costa de Salvador acompanhando os navios negreiros. E foi nesse período que Castro Alves vai escrever o que eu considero a maior poesia da literatura de Castro Alves, 256 estrofes, quando Castro Alves escreve O Navio Negreiro. Eu não vou declinar aqui o Navio Negreiro, mas um trecho, que ele diz assim: ó Senhor Deus dos desgraçados, que fizestes, ó Senhor Deus? Albatroz, albatroz, o que fizestes esses infelizes, esses desgraçados?
albatroz, eram os pássaros que acompanhavam as naus, os navios negreiros. Então, era um sofrimento terrível. E aí a gente pergunta o egoísmo, a insensatez humana, o tráfico de escravos acabou em 1888. 133 anos depois, a gente ainda tem essa postura de senhor de engenho, usando terno agora, não mais com chicote, mas com poder na mão. Para entender a personalidade brasileira, eu estudei o Brasil, Coração do Mundo, estudei A Caminho da Luz e peguei toda a obra de Laurentino Gomes, 1808, 1822, 1889. Laurentino Gomes escreveu uma obra fantástica. E depois ele escreveu, recentemente, Escravidão, volume 1, Escravidão, volume 2. Eu peguei todo esse material de livros, que dá mais de 3.000 páginas, para entender por que nós somos assim. Ou seja, nós somos espíritos reencarnados, repetindo os mesmos padrões de vidas passadas. Aí onde você mora, Pina, essa região aí, não é? Tanto sofrimento houve aí nessa região, não é? E aí a gente pergunta, quando é que deixará de existir a escravidão na Terra? No dia em que o homem aprender a amar, como iria dizer Anselm Grün, um monge jesuíta alemão. Ele diz o seguinte, no seu livro, O Amor como Revolução. E Teilhard de Chardin vai dizer, no dia em que o homem descobrir o amor, vai ser muito mais revelador do que a descoberta do fogo pelos homens da caverna, no dia em que a humanidade descobrir o poder do amor, o mundo não será mais o mesmo. Então, o sofrimento ainda existe por conta do nosso egoísmo. Mas Jesus, ele é essa referência para que a gente aprenda a amar. James, boa noite. Boa noite, disse. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. A gente hoje sabe que as crianças realmente são diferenciadas, né? Eu mesmo tenho um neto de 7 anos que sabe mexer no celular melhor que eu. Às vezes ele fica arranjo. Mas aí eu fico pensando assim... Sua imagem está cortando, disse. Eu não estou lhe vendo. Oi. Então, mas aí eu fico pensando assim, a semana atrás, acho que uma ou 2 semanas atrás, nós vimos as notícias, aquele menino de 13 anos que matou a mãe e matou o irmãozinho porque foi proibido de pegar no celular. Aí como que explica assim, o que faltou nessa educação? Religião, disciplina, educação, o que faltou nessa educação? Que hoje a gente sabe que existem crianças super evoluídas, mas tem aqueles que a gente vê assim, a gente fala, meu Deus do céu, como que vai ser essa criança no futuro? O que falta nessas crianças e nesses adolescentes que hoje eles são tão rebeldes? Amor. Amor? Amor. A professora disse, a professora Dilza Pinto, ela tinha alguns alunos em sala. Alunos na faixa etária de 11, 12, 13 anos, disse, na Escola Parque, aqui em Salvador. A professora Dilza Pinto, uma gigante pedagoga, 1,50 m de altura. Ela passava ternura, amor para os seus alunos. Eu era um desses alunos da professora Dilza Pinto. Pela manhã eu estava na escola, aprendendo com a professora Dilza Pinto. Mas em sala de aula estava Jaime e Silas. À tarde, jogávamos bola. Era o famoso baba aqui em Salvador. Jaime e Silas tinham o mesmo nível social que meus pais tinham. Eles moravam na mesma rua onde eu morava. Tínhamos a mesma
classe social, padrão social era o mesmo. E a gente jogava bola juntos. E pela manhã, nós estávamos na Escola Parque, que foi o grande projeto do professor Anísio Teixeira. E Dilza Pinto era uma professora que transmutava amor, gratidão. Só que Jaime e Silas, com o passar do tempo, chegou numa maturidade de homem adulto, de jovem adulto, se tornou criminoso, foi preso, depois trocou tiro com bandidos e os dois morreram em troca com tiros com marginais. Os dois, Jaime e Silas, que teve a professora Dilza Pinto, não é? E que jogava bola comigo. Ele frequentava a minha casa quando era garoto, Jaime e Silas. A pergunta é, por que eu não me tornei homicida se eu tive a mesma professora que Jaime teve? Eu vou por duas correntes. Uma em cima do que o professor Deolindo Amorim vai dizer. Não é? Deolindo Amorim, em um dos seus livros, Espiritismo e Criminologia, disse, Deolindo Amorim, nesse livro que é fantástico, Espiritismo e Criminologia, ele vai dizer que muitos de nós reencarnamos trazendo a predisposição para o suicídio, a predisposição para o homicídio, e que cabe, é o que nós lemos aqui, o que cabe aos pais é identificar esse tipo de índole ainda em terna infância e combater essas más tendências que a criança tem. É o que nós lemos aqui no texto. Percebeu? Então, assim, o que cabe aos pais, o que eu vejo hoje, disse, é uma falta de descontrole muito grande. Tudo pode, tudo é lícito, não é? Então, deve ter uma disciplina, porque hoje a gente percebe que a mídia, não é, tem apresentado valores e padrões antiéticos. E que os pais, sim, como eu disse, assim, quem deve dar educação moral aos filhos não é em sala de aula, são os pais. E se você está tendo uma geração de pais que, como eu vi, numa live aí, num evento, uma criança devia ter uns 2 anos no colo da mãe, e a mãe ouvindo aquele paredão, não é? Com aquelas músicas assim, terrível. Eu fico dizendo, que tipo de educação, de padrão essa criança está tendo, né? Eu torno a repetir, há muitos espíritos que reencarnam trazendo determinadas índoles, predisposição, e que cabe aos pais combatê-lo através da educação, não é? Agora, como educar esses filhos, essa nova geração? O amor. Divaldo fala muito isso. O amor como solução. Amor e disciplina, né? Exatamente. Amor. Eu vou ensinar você, disse. Se você tem neto ou neto, eu vou lhe ensinar uma técnica. Só para você, disse. Mas ninguém aqui vai ouvir na sala. Mas eu vou lhe ensinar uma técnica que eu aprendi. No curso de oratória que nós ministramos, eu falo muito de PNP, positivo, negativo, positivo. Se você tem um neto, uma filha, e que você diz assim, minha filha, eu sei que você é muito inteligente, você é uma boa filha, você é uma boa neta, eu admiro muito você, você é uma pessoa virtuosa, você está no P, no positivo, aumentando a autoestima dela. Agora, o N, o negativo. Porém, minha filha ou minha neta, você teve notas baixas no seu boletim escolar. E eu vejo que você precisa melhorar, porque você está tendo algum problema. Aí você fez uma crítica, e essa crítica, essa advertência tem que ser rápida, porque se você modificar o padrão vibracional da sua voz, esses adolescentes, ele vai pegar esse ponto fraco seu. Porém, minha filha,
você é uma pessoa que eu tenho certeza que vai dar a volta por cima e vai tirar boas notas. No final, é positivo. Positivo, negativo, positivo, o que nós chamamos em PNL, Programação Neurolinguística, que é você usar uma entonação de voz para que essa geração capte, porque eles são muito, vamos dizer assim, muito analógico, muito perceptivo, né? Falar a mesma coisa de maneiras diferentes. Exatamente, né? Exatamente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite. Eu achei suas colocações muito interessantes. E uma coisa que Diz falou aí, amor e disciplina. Mas uma coisa não pode ser amor e amor é disciplina. Quando você ama, você disciplina. Porque assim, quando eu gosto de uma pessoa, eu me preocupo com aquela pessoa, né? Eu quero o bem daquela pessoa. Quando eu não me preocupo com aquela pessoa, eu não estou nem aí se ela vai fazer certo, se ela vai fazer errado. Então a gente só se preocupa, né, assim, com o que a gente ama. A gente ainda é egoísta a esse ponto. Não deveria. Mas nós somos. Não vamos negar que somos quem somos, né? Pelo menos 90% de nós somos ainda assim. Nós nos preocupamos com aqueles que nós amamos, né? Preocupando nesse sentido, de cuidar, de educar, de zelar. Mas eu acho assim que tudo que você falou me toca muito, porque eu sempre costumo dizer que o que falta hoje, para que tudo isso dê certo, gente, é uma coisa que nós, na nossa geração, tínhamos: família. A instituição família hoje se diluiu. Ela não existe mais. São agregados que moram na mesma casa. Hoje uma família não senta mais na mesa para tomar café nem de manhã. Entendeu? Horário nenhum. Aquela família está junta. Entendeu? Cada um entra, sai, faz o que quer, a hora que quer, como quer. Entendeu? Então, assim, enquanto a gente não conseguir como é que se fala? Estruturar essa instituição novamente, fica tudo muito puxado, porque hoje você vê muitos pais e mães deixando a responsabilidade de tudo sobre a escola. A criança começa a ir para a escola aos 2 anos de idade, a mãe muitas vezes não trabalha, uma mãe que trabalha tudo bem, mas muitas vezes a mãe não trabalha. Não, mas tem que ir para a escola, porque não aguento. Eu ouvi outro dia desse, numa reunião de pais, aqui, em Santo Amaro, um pai dizer assim: quando é que as aulas presenciais vão começar? Porque eu já não aguento mais meu filho em casa. O presencial está terrível. O menino está em casa o tempo inteiro. Eu preciso que vocês comecem a aula presencial. Quer dizer, ele não precisa que comece a aula presencial porque é melhor a educação presencial, porque a criança vai absorver mais. Porque no celular, a gente sabe, a criança tanto pode estar ouvindo, como ela pode estar brincando, fazendo alguma outra coisa, distraindo a mente, né? Não, a preocupação dela era tirar o menino de dentro de casa. É tirar meu filho de dentro de casa. Então, assim, hoje, a gente vê muito isso. No nosso tempo não era assim. Por mais que nossa mãe trabalhasse, por mais que ela tivesse ocupação, a gente tinha, no domingo, era o domingo de passar a família toda junta. Tanto é que tem aquele velho costume, né, da macarronada com frango, né? Todo mundo está ali junto, participando junto daquele domingo, daquela atividade. E hoje você não vê mais isso. Os pais que tentam fazer hoje isso com as crianças, você é ultrapassado, você é do século passado, parecendo que essas coisas vão ter que mudar para pior, na verdade, à medida que vão passando as décadas, os milênios, né? As coisas vão ter que mudar para pior. Eu acho que é mudar para pior. Eu acho que quando você deixa de ter um núcleo familiar, você se perde muito mais facilmente. Jaciara. Esse texto que você falou para a gente aí nos leva a uma outra coisa. Quando Cristo fala, vinde a minhas criancinhas, ele não fala só as criancinhas da idade, não. Ele fala das pessoas que se assemelham às crianças, dos adultos que se assemelham às crianças. Porque criança é um sinônimo de quê? De inocência, de bondade, de amor, de carinho, né? Exceto aquelas crianças que são criadas no lar desorientado, no lar violento. Mas fora isso, geralmente toda criança é amorosa, é carinhosa,
né? É uma coisa gostosa. A gente olha para a criança, gente, a primeira coisa que a gente sente é o quê? Aquele carinho, aquela coisa gostosa. Então, esse texto me fala muito nesse sentido. Deixar vir a mim aqueles que se assemelham às crianças. Porque nós sabemos que ninguém é criança. O espírito não é uma criança. O corpo é uma criança. Mas o espírito já tem, vá saber lá quantos anos e quantas encarnações, né? Então, era isso que eu queria dizer. Certo? Eu diria, eu sempre tenho feito comentários, o que nós estamos fazendo para mudarmos, não é? Os espíritos responderam a Allan Kardec que a desagregação da família, há uma pergunta no Livro dos Espíritos que ele pergunta sobre as leis morais, que a dissolução da família seria a recrudescência da humanidade. O que nós precisamos hoje é mudar as questões nas bases do amor. Jesus é amor. O que nos falta, meus irmãos, é o amor. Todos nós necessitamos de ser amado e amar. O que as crianças, essas gerações de hoje, elas precisam ser mais entendidas dentro do nível de compreensão deles. Infelizmente, há um desequilíbrio emocional e espiritual de pais que não têm condições de ser pais e têm filhos. Eu não sei, Jaciara, se você já leu a obra, que eu não vou falar sobre o livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, mas Constelação Familiar, há um capítulo que ela vai dizer sobre esse tipo os vários formatos de família. Hoje, nós temos um novo formato de relação. Homens casando com homens e adotando filhos. Mulheres casando com mulheres e adotando filhos. Existem outros padrões de relacionamento. Então, diante do que nós estamos vendo, que é realidade hoje, mas o que deve permear em qualquer tipo de padrão de relação é o amor. Porque o Cristo, Jesus, Gandhi, Yogananda, o grande Yogananda, ele não via separatividade de relações, ele via sentimentos de amor. O que nós necessitamos é de amor, de ser amado. Então, quando a gente tem esse sentimento, você aspira isso para o futuro. A gente não pode entrar numa linha de padrão de dizer a síndrome da Gabriela coletiva. Eu acredito, eu aspiro que o mundo vai ser melhor. E eu venho dizendo isso nesses últimos 40 anos. Como palestrante espírita, se assim eu posso me expressar. Na realidade, eu comecei, Jaciara, a realizar as minhas primeiras palestras, Jacira, com 17 anos, Jacira, nos anos 80, ainda no período da ditadura. Hoje eu estou com 60 anos. Então, eu venho batendo nesses últimos 40 anos, eu venho falando a mesma coisa. A salvação da humanidade estará no amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Uma vez eu fiz um seminário sobre o valor terapêutico do perdão, lá na cidade de Xique-Xique. E uma senhorita me disse, mas como é que o senhor quer que eu perdoe o meu ex-noivo? Eu fiquei noiva dele durante 10 anos, ele me larga e casa com uma mulher mais velha do que eu odeio aquele infeliz. Aí eu disse a ela, até quando você vai levar essa mágoa, esse ressentimento? Porque você vai adoecer. Mas o que ele fez comigo? A vida é cheia de ciclo. Eu diria que a espinha dorsal da Boa Nova do Cristo na Terra só foi uma. Amai-vos
uns aos outros como eu vos amei. Quando Agostinho de Hipona, ele, ao ler as cartas de Paulo, ele iria dizer que para amar é um processo de muita dor. O que Agostinho de Hipona quer dizer com isso? Que quando você ama, você se transforma. As cartas de Paulo foi uma proposta de transformação no mundo íntimo de Agostinho de Hipona. E ele vai dizer, viver o evangelho de Jesus é para poucos. Para viver o evangelho de Jesus, você tem que sofrer. E eu não entendia isso quando Agostinho de Hipona, em um livro escrito pelo biógrafo Humberto Roden, que para viver o evangelho você sofre. O que ele quer dizer é que para a gente vivenciar o evangelho é uma proposta de transformação íntima no seu mundo interior. Então, viver o evangelho é uma proposta de transformação. Um âncora de uma grande emissora aqui em Salvador, por uma questão ética, eu não vou falar o nome dele, eu vou falar o nome do programa. Em 97, eu fui entrevistado nesse programa ao vivo para a Bahia inteira. Era aniversário dos 140 anos do Livro dos Espíritos, e eu iria falar no programa dele sobre o Livro dos Espíritos. E levei o Livro dos Espíritos e autografei com o nome dele, que quando terminasse o programa eu ia dar ele. E aí, eu dei entrevista nesse programa, que era chamado Cartão Verde, na época, isso em 97. E quando terminou o programa, eu fiz a dedicatória desse apresentador. E ele me disse o seguinte, James, eu não posso receber esse livro porque o espiritismo, eu não tenho condições ainda de ser espírita e não tenho condições ainda de ler o Livro dos Espíritos. E isso me chamou a atenção nos bastidores pós o programa ter terminado. Eu disse, por quê? É porque o espiritismo nos apresenta uma proposta de renovação, de transformação moral muito grande na nossa vida e eu ainda não estou preparado. Eu disse, nem para ler o Livro dos Espíritos, eu vou receber o Livro dos Espíritos de presente, mas eu só vou ler no momento que eu me sentir apto. O que ele quis dizer é o que Agostinho de Hipona dizia, né? Estudar o Evangelho é um processo de sofrimento porque você vai dar checkmate em você mesmo. Você vai realizar as suas cirurgias morais dentro de você. Quando Jesus afirmou que havia várias moradas na casa de meu pai, ele falava de mundos habitados, do mundo espiritual. E o terceiro, Joana de Ângeles coloca, que as grandes moradas também estão dentro de você e que precisa ser descoberto dentro de você. Em vez de você gastar $1 trilhão, foi o preço do telescópio James Webb, o telescópio James Webb custou $1 trilhão. Em vez de você gastar $1 trilhão para descobrir os confins da galáxia, aponte o James Webb para dentro de você e descubra as infinitas galáxias que existem dentro de você. A gente quer conhecer o universo e não conhece a si mesmo. Então, Jesus veio nos apresentar uma proposta de você olhar para si. Então, quando ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo ou como a si mesma, ele está afirmando o seguinte, primeiro, ame a você, tenha dignidade com você, tenha respeito com você, tenha amor por você mesmo. Quando você desenvolver esse sentimento de amor, de amorosidade, que já está em você, intrínseco em você, que você conquistou essas virtudes no seu mundo íntimo de amar a si mesmo, a sua autoestima, agora sim, eu vou amar o próximo. Porque amar o próximo é a extensão dos sentimentos, das virtudes que eu já desenvolvi em mim. E quando eu amo o próximo, que é a extensão dos meus sentimentos, agora sim, eu vou amar a Deus. E eu encerro com o que Piedade dizia. Piedade, ele vinha muito aqui em casa, no tempo em que a gente fazia domingo à tarde, cine-debate aqui em casa,
e o nome dele já fala piedade. Eu olhava para ele e disse, rapaz, esse homem é piedade, piedade, piedade. E ele dava um abraço na gente, uma amorosidade que transformava. O sentimento que eu tinha quando Piedade veio aqui, eu acho que depois dessa, Piedade não vai dormir hoje. Mas quando Piedade vinha aqui em casa, era o sentimento que eu tinha quando eu encontrava com o Irmã Dulce. Quando Piedade vinha aqui em casa, o que ele me passava era mesmo o sentimento que eu tive quando eu encontrei pela primeira vez Chico Xavier em Uberaba. Aquele sentimento de amorosidade. Eu conheci Chico Xavier em 97, ele passava esse sentimento de amor, de amorosidade que o Piedade passa. Então, o problema não é o outro, o problema é você. E eu digo isso nas minhas palestras. O problema não é você, o problema da humanidade é você. Mude, ame, não é? Ame, é o que a gente precisa. E não fazer guerras psicológicas. Fechar o ciclo, fechar um padrão e abrir novos ciclos da nossa jornada. Eu já recebi tantas alfinetadas na minha vida, como Kardec. Kardec, ele escreve uma carta para um amigo dele lá na Espanha, e que ele diz assim, cara amigo fulano de tal, eu preciso ter pele de elefante para aguentar as alfinetadas que eu tenho recebido. Né? Então, que tenhamos essa pele de elefante encoberta com sentimento de amor, de amorosidade. É o que a humanidade precisa. É amor, é compaixão, é paz interior. É isso que a gente... Jesus não está pedindo muito de nós. Ele só está nos pedindo, ame, aprenda a amar. É a grande virtude da humanidade. Gratidão, muita paz. James, será que ainda tem tempo de uma perguntinha? Pois não. Uma só. James, uma só. Naquele período onde nós vivíamos na pré-história, né? Onde o medo predominava, será que você pode dizer alguma coisa assim, qual foram os primeiros registros de alegria e sorriso que nós tivemos? Você tem alguma informação sobre isso? E depois eu queria que você fizesse as considerações e a prece final. Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, Herculano Pires vai falar sobre o horizonte tribal, vai falar sobre o homem da pré-história, o homem há 10 mil anos. E que, inicialmente, no seu inconsciente profundo, já existia a semente do amor, da gratidão. No início, eram instintos. Quando a mulher, hoje, ela tem um ciclo menstrual de 28 dias. Mas a mulher da pré-história, ela não tinha esse processo de ciclo menstrual que a mulher tem hoje. Era outro ciclo menstrual bem diferente. E o que é que tem a ver a menstruação com a sua pergunta, Pina? Quando nascia uma criança, eu estou falando uma criança da pré-história. A mulher, quando dava à luz no período da pré-história, eu estou falando há 10 mil, a 20 mil anos, a mulher tinha aquele instinto de maternidade, não é? E o pai apenas a via como uma espécie a mais. Só que dali em diante foi despertando o sentimento de maternidade, de amor, sob a interferência dos benfeitores da humanidade que vêm acompanhando a evolução das raças humanas reencarnadas desde os primórdios da formação do nosso planeta. Então, desde a época do homem das cavernas, o Homo habilis, né? O homem de Neandertal, que cruzava com os Homo habilis, eles foram gradativamente despertando esses sentimentos de respeito e de amor, porque até então não tinha. Era tudo instintivo, não é? Mas no processo evolutivo, eles foram dominando
mais a sua natureza instintiva, entrando a natureza da maternidade, da paternidade protetora. Não é? Então, eu sempre digo que o cenário que eles viam da Terra era lindo demais. Eles viam a Via Láctea, porque não tinha interferência da luminosidade que tem hoje. Então, os astros, os fenômenos da natureza, era tido como os deuses, e eles evocavam os deuses de acordo com a sua percepção do mundo agrícola, das reações, dos cataclismos, das tempestades que tinham. Então, em cima dessas questões, nós vamos agradecer ao Senhor da vida, aos benfeitores espirituais deste grupo de estudos Chico Xavier, que possamos, cada um de nós, nesses dias tão delicados que a humanidade atravessa, que possamos rogar aos embaixadores da paz, ao governador espiritual da terra, o Cristo de Deus, a esses diretores espirituais que coordenam a humanidade, que interceda, que mude os padrões psíquicos mentais da humanidade, que derrame a paz sobre a humanidade, que os nossos pensamentos, as nossas orações sejam direcionadas para esses países que estão em guerras e que diminuímos a intensidade da guerra interior de cada um de nós. Olhemos-nos para nós mesmos e percebemos que todos nós somos um pacificador da paz. A paz que está em mim é a paz que está em você. Gratidão.